Bom dia a todos, bom dia neuronautas. Vamos dar início a mais uma reunião da neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Hoje nós vamos ter um tema que é muito frequente na prática diária dos neurocirurgiões, que é o manejo da hidrocefalia na urgência. Vai ser apresentado pelos doutores Ítalo e Ana Gandolfi e o nosso R3 Ivan vai começar. Bom dia a todos. A gente vai começar com uma sequência de casos clínicos aqui. Eu vou passar um pouco mais rapidamente, só porque são 3 casos clínicos, e depois o Ivan vai fazer a revisão sobre o tema, um tema de especial importância para o neurocirurgião, que todo neurocirurgião vai ter contato em algum momento. Então, começando o primeiro caso, é um paciente masculino, terceira década de vida, pardo. É um paciente que tem uma história de uma dor no ouvido há 20 dias. Paciente que tinha uma febre, uma otalgia bilateral, uma otorreia à esquerda há 20 dias, tratamento com sintomáticos com uma hipótese diagnóstica de uma otite média. E às 72 horas da entrada, ele evoluiu com cefaleia, prostração, um quadro de confusão mental progressiva, então um quadro sistêmico, e procurou atendimento hospitalar aqui. Nega crises convulsivas, não tinha nenhum déficit focal de queixa. É um paciente que tinha um histórico de um acompanhamento no Instituto de Cardiologia, mas sem uso de medicações. Negava tabagismo, etilismo, qualquer outra comorbidade. E já estava em uso de ceftriaxone D2, que estava por conta dessa otite média, e dexametasona. Exame físico geral, ele estava hipocorado, sem outras alterações importantes, exceto pela descamação no conduto auditivo, sem outras alterações relevantes. E no exame neurológico, o que mais chamava atenção é que era um paciente com rebaixamento do nível de consciência, então ele perdia 1 ponto na abertura ocular, 1 ponto na resposta verbal. Então, um paciente que estava sonolento e desorientado. Sem outras alterações relevantes no exame físico neurológico, mas essa confusão mental já era o suficiente para gerar algum grau de preocupação. Então, eu vou pedir para a Inara, nossa R1, quase R2, para comentar os diagnósticos sindrômico topográfico etiológico desse caso. Bom dia. Acho que é um paciente, né, com um quadro agudo de cefaleia, uma otite e com rebaixamento do nível de consciência. De síndrome com uma cefaleia com sinal de alarme, uma síndrome de hipertensão intracraniana, provavelmente, ou de rebaixamento do nível de consciência, aí, mas acho que juntos. Topográfico encefálico difuso, ou até algo mais focal, pensando num abscesso, ou algo nesse sentido, de etiológico. Também numa meningite, algo pensando numa complicação da otite, causando a meningite, e um abscesso, ou algo mais focal. E acho que eu pensaria mais nisso, assim. Hidrocefalia também como uma complicação de um processo infeccioso inflamatório. Bom, antes de eu passar aqui a resposta, me fala qual que é o exame que você gostaria de fazer complementar, o primeiro exame complementar que você gostaria de fazer para esse paciente. Paciente que está em Glasgow de 13, né? Que chegou no pronto-socorro em Glasgow de 13. Qual que é o primeiro exame? Uma tomografia de crânio. Perfeito. Então, né, a gente colocou uma síndrome infecciosa sistêmica, ele tinha muitas queixas sistêmicas, taquicardia, prostração, febre, síndrome otológica, que era o quadro inicial dele, síndrome de cefaleia com sinais de alarme, como você bem falou, rebaixamento do nível de consciência, provavelmente, né, orelha média, mas também deve ter algum extravasamento para espaço helicórico, como você falou, e etiológico, provavelmente, até que se prove o contrário, um quadro infeccioso. Eu vou passar, então, a tomografia, que foi o seu exame de escolha, que realmente, lembrar, né, que, principalmente para os alunos aqui presentes, que, principalmente na fase aguda, queixa neurológica na fase aguda, a gente vai optar por fazer ressonância, porque é mais rápido, mais barato, e a gente, muitas vezes, tomografia, desculpe, porque a gente é mais rápido, mais barato, porque muitas vezes a gente vai ter condição de fazer isso mais rapidamente, e muitas vezes já consegue fazer o diagnóstico. Então, vou pedir para você passar para o Maurício comentar a imagem, por favor. Bom dia a todos. Tomografia de crânio e córtex axiais, sem contraste. A gente consegue ver uma massa na fossa posterior, mas especificamente no cerebelo à esquerda, hipodência em relação ao parênquima cerebelar. Associado a isso, a gente consegue ver um apagamento da cisterna das bases, então a gente sabe que a fossa posterior está hipertensiva, associado a uma dilatação do sistema
ventricular, principalmente supratentorial, que a gente não vê o quarto ventrículo, que está apagado pela massa da fossa posterior. A gente já não consegue ver sulco e giro supratentorial. E eu faria um contraste nessa imagem, pensando a gente vê um pouco de captação de contraste anelar em volta da lesão, né? Pensando no abscesso cerebral. E mais isso que a gente consegue ver complementando com o contraste. Perfeito. A gente vê uma dilatação, né, tanto do terceiro quanto dos ventrículos laterais, mas a gente vê que o quarto ventrículo está bem apagado, então sugere uma hidrocefalia obstrutiva e certamente obstrutiva por conta desse efeito de massa dessa coleção. Realmente não é uma coleção das mais típicas, se a gente pensar na captação de contraste, realmente não é a captação de contraste mais típica, mas a princípio ficou com uma hipótese diagnóstica de um abscesso mesmo. Tá, alguns outros cortes, só para a gente ver a dimensão até do deslocamento do quarto ventrículo. E esse paciente foi submetido a uma DVE frontal direita com drenagem do abscesso cerebelar. Aqui o controle pós-operatório, tanto, né, da drenagem do abscesso quanto a visualização da resolução, pelo menos mesmo que temporária, da hidrocefalia. Mas esse paciente evoluiu bem, fez o desmame de DVO, ficou 48 horas com a DVE fechada, repetiu tomografia, não teve dilatação ventricular, fez o desmame da DVE sem outras alterações, paciente que não precisou de nenhum tipo de derivação posterior. Próximo caso, um paciente do sexo feminino, 5ª década de vida, e é um paciente que tinha uma história de uma cefaleia há 2 semanas da entrada. Então, é um paciente que tinha uma história de cefaleia, características de pontada, de curta duração, mas ela chegava a ter 15 episódios por dia, e tinha o agravante que ela falava que tinha uma piora dessa dor ao deitar, e também piora a manobra de Valsalva. Além disso, ela tinha uma queixa de desequilíbrio e com piora também há 2 semanas. O desequilíbrio era um pouco anterior à cefaleia, mas com piora há 2 semanas. Era uma paciente que tinha o antecedente patológico de esticiossitose e tinha uso de sertralina, levetiracetam e omeprazol. Já tinha uma história de crises convulsivas mais controladas a princípio com levetiracetam. E no exame físico geral, sem nenhuma alteração significativa. No exame neurológico, também sem grandes alterações, exceto por uma dismetria à direita, sem outras alterações sugestivas, por exemplo, de hipertensão intracraniana. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, mas ficou como uma síndrome de cefaleia com sinais de alarme, síndrome cerebelar, por conta dessa queixa de desequilíbrio associada com a dismetria à direita no exame neurológico, topográfico fossa posterior, espaços licóricos e de etiológico tumor, um vascular subagudo ou até um quadro infeccioso. Klaus, você gostaria de comentar a imagem da tomografia, por favor? Bom dia a todos. Tomografia de crânio, cortexial, sem contraste. Aí consegue evidenciar que existe nos cortes mais superiores, do meio e lado direita, uma lesão também inferior aqui à esquerda, uma lesão expansiva. O corte é meio oblíquo, né, inclinado no tal corte padrão, mas aparentemente região de fossa posterior, com um aspecto, como já foi dito, com um quadro prévio muito similar, um efeito expansivo, efeito de massa, comprimindo o quarto ventrículo e, consequentemente, a capaz de drenagem ventricular, o fluxo licórico. É possível ver na imagem superior do meio a dilatação dos córneos temporais do ventrículo lateral, o início de um processo hidrocefálico, e já subindo os cortes conseguimos ver também essa pior dilatação ventricular, uma hidrocefalia obstrutiva montante, uma hidrocefalia triventricular, né, tem um quarto ventrículo aberto, tem o terceiro ventrículo laterais também. Essa imagem é imagem heterogênea, em topografia aí, aparentemente parece uma imagem intraxial. O corte é um pouco oblíquo, mas não é nada aqui extraxial, com um ângulo ponto, acredito que seja uma lesão expansiva intraxial, que ajudaria a complementar essa discussão com um contraste. Perfeito. Aqui tem o contraste que você quer comentar? Essa lesão que a gente comentou prévio, agora tem uma impregnação pelo contraste, pelo iodo, né, de certa forma, ela predomina uma característica homogênea, apesar de ter algumas regiões, principalmente no corte superior à direita, com uma característica mais heterogênea também, não tem os contornos bem delimitados,
Também na imagem aqui inferior à direita é possível ver que existe uma lesão também, de certa forma homogênea, com possível foco de calcificação no seu interior, talvez um meningioma de convexidade ali parietal, frontoparietal à direita. Mas subindo a imagem que a gente estava discutindo, essa imagem expansiva, homogênea, próximo aí à topografia de tenda do tentório, incisura da tenda, uma hipótese que eu levo em conta também é um processo expansivo como o próprio meningioma tentorial. Danilo, se você quiser comentar as opções de tratamento para esse caso, o que você tem de recursos para tratar esse caso? Bom dia. Então, sobre opções de tratamento para esse caso, a gente teria, a princípio, como um tratamento provisório, colocar uma derivação ventricular externa, que é uma opção válida para esse caso. Poderia fazer também uma derivação ventrículo-peritoneal, que seria uma alternativa definitiva. Assim, pensando em pacientes que, como o Carlos comentou, você vê que tem uma lesão ali na face posterior à direita, parece que tem alguma infiltração, e a gente tem uma lesão na última imagem do canto inferior direito, que parece que é uma doença disseminada, né? Então, doença disseminada, normalmente a endoscopia ela não costuma funcionar. Então, nesse caso, pensando que não é um quadro infeccioso, com a paciente que tem um antecedente de histiocytose de célula de Langerhans, talvez eu acho que a melhor opção para esse caso seria uma DVP, que você faz uma cirurgia e resolve a hidrocefalia em definitivo. Perfeito. A gente tem basicamente, né, até para os alunos presentes, a gente tem basicamente 3 formas de resolver a hidrocefalia, né? A DVE, que é uma resolução temporária, mas que eventualmente a gente vai optar, principalmente se a gente estiver pensando em operar, por exemplo, a lesão que está causando a hidrocefalia, a terceira ventriculostomia, a DVP. Depois o Ivan, na aula, vai comentar um pouco melhor sobre quando a gente decide por cada uma, mas só para ficar aí já por que a gente trouxe 3 casos e por que cada um tem uma conduta um pouco diferente em termos de conduta de tratamento. Tá, então, ela foi submetida realmente à DVP parietal. Essa paciente teve uma dificuldade técnica de realização da ressonância também. Então, ela foi para poder fazer a resolução desse quadro, foi submetida a DVP parietal direita, sem intercorrências. E o último caso, terceiro caso, paciente também masculino, terceira década de vida. É um paciente que vem com uma queixa de dor de cabeça há uma semana, associado com um borramento visual e uma ataxia de marcha. É um paciente que, a 48 horas da entrada, então uma semana a dor de cabeça, e a 48 horas da entrada ele começou a perceber uma alteração de fala, principalmente referindo com uma fala arrastada, associada a uma dificuldade de deglutição. Procurou um neurologista particular, que encaminhou ele para o pronto-socorro. É um paciente que, de antecedentes pessoais, só tinha uma cirurgia ortopédica por um trauma, sem outras alterações. Exame físico geral, nada digno de nota. Exame físico neurológico, ele tinha um papiledema, uma fala escandida. Além disso, ele tinha uma ataxia apedicular. Tiago, você quer comentar, por favor, os diagnósticos, síndrome topográfico etiológico, por favor? Bom dia a todos. É um paciente masculino na terceira década de vida. Também começou com um quadro de uma cefaleia aguda há uma semana. Uma cefaleia com sinais de alarme, um quadro atáxico associado, borramento visual. De sindrômico, eu diria uma síndrome de uma cefaleia com sinais de alarme. Por conta do papiledema, também uma síndrome de hipertensão intracraniana. Tem uma fala escandida, uma ataxia, também uma síndrome cerebelar. Topográfico, por conta dessas alterações cerebelares, podia topografar em fossa posterior, em cerebelo. E pensando em etiologia, por ser um quadro agudo, dá para pensar em algum processo infeccioso, ou alguma coisa inflamatória. Acho que menos provável algo neoplásico, por ser um quadro tão agudo. Acho que mais isso. Então, paciente com síndrome de hipertensão intracraniana. Um síndrome de hipertensão intracraniana, uma síndrome cerebelar, síndrome bulbar
pela queixa de dificuldade de deglutição e também alteração de e pela fossa posterior, como a gente falou, né, centro cerebelo com tronco cefálico. Etiológico, a princípio a gente pensou no quadro tumoral, não tinha nenhuma queixa importante, como no primeiro caso, para a gente pensar em um quadro infeccioso, mas realmente a gente poderia pensar em algo inflamatório, por exemplo, especialmente com a paciente jovem, não é a nossa hipótese de tumor, também não é a primeira hipótese num paciente tão jovem. Então, a imagem, se o Miguel puder comentar, por favor, a imagem. Uma tomografia de crânio, cortes axiais. Também dá para ver uma imagem isodensa com parênquima ali no cerebelo. É mais para a linha média esse caso. Também tem uma formação mais hipodensa ali, um pouco mais superior. Talvez uma lesão sólido-cística. Associada a isso, tem uma dilatação ventricular grande, né, supratentorial. Tem um terceiro ventrículo bem evidente, com um corno temporal também bem presente. E um apagamento difuso de sulcos. No contraste, muda alguma coisa na sua avaliação? O que você pode acrescentar? No contraste... Você pode voltar, por favor, a outra lesão? Aí passa de novo. É uma lesão sólido-cística. Tem uma captação importante Tem uma de captação contraste, grande né? de contraste na lesão, na parte sólida dela. Não parece ter tanto edema perilesional, mas é uma lesão bem captante. Parece bem vascularizada. Danilo, você quer comentar a ressonância? Opa, achei que tivesse a ressonância aqui. Você quer comentar quais são as opções que a gente teria para esse caso? Então, a gente tem uma lesão que, a princípio, ela está centrada no quarto ventrículo, gerando uma hidrocefalia triventricular, né? A gente tem uma dilatação dos ventrículos laterais, do terceiro ventrículo também. A gente, nesse caso, como a gente tem o tumor, né, a gente pode fazer algumas opções de tratamento. O paciente está com uma hidrocefalia. Então, você pode, para tirar esse paciente da urgência, você colocar uma derivação ventricular externa, para você tratar, né, essa hidrocefalia, só que existe o risco de, na colocação da derivação ventricular externa, o paciente, por exemplo, evoluir com herniação ascendente. Então, é uma coisa que pode acontecer com tumores de fossa posterior que estão gerando muita hipertensão nessa região. Outra coisa que a gente pode fazer também é, assim, eu acho que para esse caso, o mais interessante seria a gente fazer uma endoscopia, porque a gente consegue fazer ali a ostomia do assoalho do terceiro ventrículo, e com isso comunicar o ventrículo e tirar o paciente da urgência. Tirando o paciente da urgência, a gente conseguiria fazer uma ressonância e, dessa forma, programar a ressecção dessa lesão com mais segurança, talvez 5 dias depois, 5, 7 dias depois de fazer a endoscopia. Acho que seria a melhor opção. Perfeito. E ainda tem a vantagem de você não deixar esse paciente com uma válvula, por exemplo, né? Que é como no caso anterior, que a gente acabou optando por fazer a DVP. Então, essa paciente foi feita... a gente está sem a imagem da ressonância, mas foi feita uma terceira ventriculostomia. Foi feita a ressonância, na verdade, anterior à terceira ventriculostomia. Foi feita a terceira ventriculostomia nas primeiras 12 horas da chegada desse paciente. E 2 semanas depois, já fora dessa hidrocefalia aguda, ele foi operado para ressecção tumoral. Então, eu vou chamar agora o Ivan para discutir justamente essa diferença entre 3 casos parecidos em termos de imagem, mas com condutas cirúrgicas diferentes. Bom dia a todos. Eu sou o Ivan, residente da neurocirurgia. Vou apresentar o caso, então, sobre o tratamento, o tema tratamento da hidrocefalia na urgência, né? Então, a gente define, então, a hidrocefalia como um desbalanço. Ele é causado, é consequência de um desbalanço do distúrbio da circulação, geralmente, mais comumente, da absorção também, ou produção do líquido cefalorraquidiano,
resultando aí numa dilatação ventricular progressiva, que pode, né, levar a um quadro clínico variável, a depender da instalação, da causa de base, da idade do paciente, né? E ele pode ou não cursar com hipertensão intracraniana. Falando sobre o tema da urgência, o nosso foco é resolver rapidamente, né, a hidrocefalia e tratar o quadro base num segundo momento. Quais são as coisas que a gente tem que levar em conta? Apesar de alguns autores acharem controvérsio essa classificação, a gente usa muito de forma didática para tomar uma conduta. Então, primeiramente, a gente, depois que faz a parte clínica, o exame de imagem, a gente diferencia se a hidrocefalia tem uma causa, né? Ela é obstrutiva, não comunicante, ou se ela é uma hidrocefalia comunicante, que eu vou explicar mais para frente. É interessante a gente saber também se essa hidrocefalia está associada a alguma infecção ou hemorragia, que vai também influenciar no nosso tratamento, e se ela é aguda ou crônica. Da classificação em não comunicante, ou obstrutiva ou comunicante, a gente considera, geralmente, né, na obstrutiva, se tem algum bloqueio ali no sistema ventricular, né, geralmente intracraniano. E na comunicante é quando né, tem alguns autores que falam que também é uma obstrutiva extraventricular, é um bloqueio geralmente na absorção, seja por fibrose, né, por uma hemorragia, infecções que causem fibrose nas granulações aracnoideias ou nas cisternas da base. Pode também ter alguma associação com problemas na drenagem venosa. E em alguns casos muito raros, pode haver uma produção aumentada desse líquor por exemplo, um papiloma de plexo coroide. Que é muito... O quadro clínico, né, na hidrocefalia aguda, a gente tem que perguntar, tem que diagnosticar, tem que ver se tem rebaixamento do nível de consciência, se tem cefaleia, geralmente tem náusea, vômitos, e alguns sinais clínicos, como papiledema, pode ter uma síndrome de Parinot, uma tríade de Cushing também. E a gente precisa ver qual grau de hidrocefalia essa hidrocefalia, né, para a gente tomar conduta também. A avaliação, a princípio, a tomografia ela é a mais utilizada em contexto de urgência, né, por ser mais rápida. A gente consegue fazer o diagnóstico para saber mais ou menos o quanto está importante essa hidrocefalia. E aqui na parte cinza, a gente geralmente leva em conta a síndrome de Evans, né, quando ela tem uma relação entre o diâmetro do corno frontal e do diâmetro biparietal maior que 0,3, uma dilatação dos cornos temporais, quando tem também um balonamento do corno posterior, dilatação do terceiro ventrículo e também a distância o aumento da distância mamilo-pontina, né, isso mais na ressonância em T2, no sagital. A gente tem que levar em conta, né, também a idade do paciente, né? Então tem alguns pacientes idosos que vão ter um índice de Evans maior, mas ele tem uma atrofia, né, e a gente não necessariamente ele tem uma hidrocefalia aguda. A ressonância, ela agora atualmente tem um papel muito importante também. Se tem um serviço que você tem endoscopia, é relevante você fazer pelo menos algumas ponderações, pelo menos um T2 volumétrico, um CIS, ou um estudo de fluxo para avaliar, né, como que é o assoalho desse terceiro ventrículo, como que é o fluxo licórico do paciente, se ele tem aí os critérios que são favoráveis à realização da terceiro ventrículostomia. Então, assim, quais são os princípios do tratamento na urgência, né? A prioridade, então, é o controle, né, da hipertensão intracraniana, resolução da hidrocefalia. O tratamento a gente pode definir ali, né, se vai fazer uma DVE, o paciente tem alguma infecção,
tem alguma hemorragia, que tem uma hipercelularidade, vai precisar fazer um tratamento ponte para depois fazer um definitivo ou nem precisar, a depender da evolução. E avaliar a etiologia, se o paciente está estável ou não, isso também vai influenciar, e risco infeccioso, né, para a nossa conduta. Então, dos princípios a gente vai levar em conta, né, qual é o tipo de hidrocefalia, que se ela é obstrutiva, ou se ela é comunicante, principalmente quando a gente vai falar de DVP, e vai avaliar as causas, né. Na derivação, a derivação ela é a principal forma de tratamento no paciente que tem um rebaixamento de nível de consciência importante, né, um grau de deterioração neurológica. Ele é o mais rápido, o mais acessível, acho que todo neurocirurgião deve saber fazer uma DVE. E ele também é muito bom para doenças que têm infecção ativa do sistema nervoso central. Então, ajuda a gente no... Quais são as vantagens, né? Além da infecção, da hemorragia, ela ajuda também a monitorizar a PIC, em alguns casos, as vantagens. Então, além do alívio imediato da hipertensão intracraniana, você consegue ajustar a pressão que você quer, você consegue administrar antibióticos intratecais, e você consegue ter um controle do líquor, geralmente semanal, que você pode avaliar se o paciente, em algum momento, ele tem uma hidrocefalia comunicante, que vai precisar, né, de algum shunt definitivo, como que está o aspecto do líquor para a programação de algum tratamento. As limitações são, quanto maior o tempo que esse paciente está com esse sistema, maior o risco de infecção, e ele não é uma solução definitiva. Já a terceiroventrículostomia, ela é atualmente novo, assim, considerando todos os tratamentos de hidrocefalia. Ela consiste na fenestração do tubo ercinéreo no assoalho do terceiro ventrículo. Ela tem uma boa correlação, né, de um sucesso no tratamento em hidrocefalias obstrutivas, como na estenose de aqueduto, nos tumores de fossa posterior, como a gente comentou, e em pacientes que estão estáveis, né? Então, a gente tem que levar em conta algumas coisas, né? Ainda assim, a gente usa os critérios de Kulkarni para avaliação da taxa de sucesso que ele pode vir a ter, né, fazendo. E aí, algumas coisas realmente a gente percebe que não são muito favoráveis. Então, em pacientes que têm infecção, que têm algum tipo de hemorragia, por conta da fibrose que pode ter no terceiro ventrículo, ou na própria não reobstrução desse terceiro ventrículo, a gente não costuma utilizar. E aí, quando não optar, então, né? Se o paciente tem hidrocefalia comunicante, ele não vai ter muito benefício. Nas infecções ativas do sistema nervoso central, então você pode até lá entrar, se tiver algum abscesso, fazer um brainwashing, mas a terceira ventriculostomia, muitas vezes, ela não vai não vai ser efetiva. Na hemorragia intraventricular, pelo mesmo motivo, risco de obstrução e precisar novamente de outra cirurgia, nas hemorragias subaracnoides recentes, né? E quando ele tem uma anatomia desfavorável do assoalho do terceiro. Então, por isso que seria interessante fazer uma ressonância antes. No T2, no sagital, você consegue ver a espessura do terceiro ventrículo, a relação da basilar, né, com esse terceiro ventrículo. E geralmente a gente faz a ressonância, né? A derivação ventriculoperitoneal, então, ela é um tratamento padrão aí para hidrocefalia comunicante. Pode ser também utilizada quando há uma falha na terceira ventriculostomia. É utilizada quando tem uma dependência de DVE em alguns casos, né? Então, quando é uma hidrocefalia comunicante, ou quando, geralmente, quando tem uma hidrocefalia comunicante, né? E quando tem uma condição crônica estabilizada.
por que a gente fala tanto na terceira ventriculostomia atualmente, né? Porque, em alguns casos, ela, né, nos pacientes selecionados, ela tem uma taxa de sucesso bastante importante e ela evita algumas complicações que são muito comuns no paciente que tem uma válvula, né? Então, obstrução do sistema de derivação, infecções do catéter, hiperdrenagem, mau posicionamento, rupturas ou desconexões, complicações abdominais, slit, isolamento, migração, tudo isso está implicado aí nesse sistema de derivação ventriculoperitoneal, né? Assim como outros tipos também, derivação ventriculoatrial. E então, assim, para resumir, né, se o paciente está com uma hidrocefalia aguda instável, por ser mais rápido, né, acessível, você conseguir medir a pique e ajustar a pressão depois, a hidrocefalia, a DVE é um bom procedimento para ser realizado, né? Ainda nas infecções associadas à hidrocefalia, que às vezes são as causas primárias dessa hidrocefalia, a DVE também é bastante resolutiva, como ponte aí para a gente pensar depois num shunt definitivo. Se você tem uma causa obstrutiva, né, como uma estenose de aqueduto, um tumor de fossa posterior, o paciente está estável, não tem sinais de infecção, a terceira ventriculostomia ela tem uma boa correlação aí para uma taxa de sucesso. E se você tem uma hidrocefalia comunicante ou um assoalho terceiro desfavorável, ou você já fez uma terceira ventriculostomia e teve falha, a DVP ela ainda continua sendo um tratamento muito bom. Então, das mensagens finais, só para DVE é um método de escolha na urgência, a terceira ventriculostomia é a alternativa definitiva em alguns casos selecionados, e a DVP permanece aí com um tratamento padrão para hidrocefalias comunicantes. E a decisão ela ainda continua sendo individualizada. Acho que é isso. Posso fazer alguns comentários aí? Ivan, é sempre importante você colocar durante a tua aula, não no final de uma forma rápida, de que fontes você bebeu para fazer essas colocações aí que você fez. Então, claro que eu vou falar como alguém que tem experiência no assunto, que faz isso há muitos anos, que tem vivência de um monte de casos, e que, de algumas, assim, eu discordo de algumas coisas que foram faladas aí, tá? Então, primeiro, considerar que você vai fazer uma DVS se o paciente estiver acordado, você vai fazer uma DVS se o paciente estiver em coma e você vai fazer uma ventriculostomia se o paciente estiver acordado, isso não necessariamente. Você pode pegar um paciente em coma por hidrocefalia e fazer uma ventriculostomia, até porque na hora que você puncionar o ventrículo, você vai drenar esse ventrículo, né? Então, eu não vejo muito dessa forma como um esquema para você deixar na cabeça, eliminando a possibilidade de você fazer um procedimento que você não vai implantar nada. Na minha opinião, se nós formos analisar os 3 casos, eu, de certa forma, mesmo essa questão infecciosa, vamos raciocinar um pouquinho. Estaria contraindicado você fazer a ventriculostomia num paciente que está com a questão infecciosa, mas seria correto você fazer uma DVE? Quer dizer, se você imaginar que esse ventrículo, como no primeiro caso, você tem o direito de pensar que ele não tivesse infectado, na minha opinião, acho que os 2 métodos poderiam ser feitos, na minha opinião. No segundo caso, eu também não consegui entender muito bem por que fazer uma derivação ventriculoperitoneal, porque o paciente também tinha uma hidrocefalia obstrutiva. Então, poderia perfeitamente, viu, Danilo? Não é que não funciona muito bem. Então, eu acho que nós temos que raciocinar. É claro que essa divisão hidrocefalia obstrutiva e não obstrutiva, ela vem recebendo uma série de comentários, contribuições. A gente tem, hoje você encontra muitos casos em que o mecanismo é misto, né? Então é claro que a gente tem que ter a cabeça aberta em relação a isso. Mas eu acho que a ventriculostomia é muito saudável nesse aspecto de você não deixar nada implantado. Isso realmente te facilita um pouco, né? E também o fato de você fazer a DVE vai te obrigar, depois você escolher algum dos métodos, né? Também discordo que é uma contraindicação você pegar um paciente com hemorragia. A gente já viu aqui, a semana passada nós vimos aqui, foi apresentado um caso em que a lavagem ventricular é em criança, mas nós já temos revisão sistemática
Tem revisão sistemática mostrando que lavar o ventrículo... Eu sei que você falou assim, no contexto de uma terceira ventriculostomia, mas também dá para fazer uma ventriculostomia nesses pacientes. Então eu até fiquei curioso para saber de onde que saíram esses conceitos, porque provavelmente de grupos assim que talvez não tenham essa visão endoscópica que a gente tem. Nós começamos a fazer isso aqui em 1995. Então são 30 anos de vivência com isso, né? Então são esses meus comentários aí. Eu só vou fazer um adendo em relação à hemorragia intraventricular. Na verdade, a gente falou, até volta um pouquinho o slide, até acho que talvez na fala dele não tenha ficado tão claro, mas a gente até colocou isoladamente, porque é mais no sentido de pensar que hemorragia ventricular a gente vai provavelmente fazer um brainwash, mas muitas vezes a gente vai optar por deixar uma DVE e na infecção a mesma coisa. Foi mais nesse sentido de falar, por isso até que a gente colocou isoladamente, é que acho que na fala talvez não tenha ficado tão claro. Perfeito, obrigado. A gente já comenta. Doutora Patrícia, a senhora que é responsável aí por um grande afluxo, que são as crianças, aí a gente realmente colocou 3 casos novos que chegaram ao pronto-socorro, geralmente adulto, etc., mas uma grande parte desses pacientes são de origem pediátrica. Eu gostaria muito que a doutora Patrícia aí nos ajudasse aí a pensar nessas situações mais pediátricas. Pois, assim, tem todo um contexto, isso que o Dr. Samuel falou, extremamente. Quando você vai colocar DVE, etc., depois a gente acaba conversando um pouquinho. Mas eu acho que é importante nessa aula de hidrocefalia, na urgência, um dos grandes capítulos que a gente tem no pronto-socorro é a pediátrica. E tem algumas peculiaridades dos pacientes pediátrico. Nós temos um grande infinito. Toda hora chega um paciente com uma válvula já, sei lá, por isso, por aquilo, colocado por nós, colocado por terceiros, enfim. Doutora Patrícia, o que a senhora pode nos ajudar mais aí que ficou faltando, que a senhora pode contribuir para a gente? Bom dia a todos, muito obrigada, doutor Ítalo. Então, a gente vai sair, assim, aqui, a gente vai sair um pouquinho da discussão, né? Vocês colocaram 3 casos de lesão de fossa posterior e o tratamento da hidrocefalia no contexto de lesão de fossa posterior. Então, lesão de fossa posterior em criança, né, que são os tumores de fossa posterior, são os tumores mais comuns, eles 70% a 90% dos casos vão se apresentar com hidrocefalia. E a grande questão, essa mesma que o Samuel colocou, é qual o melhor tratamento. Então, a gente ainda não existe uma resposta dizendo assim, façam válvula, façam façam a terceira ventriculostomia ou façam a derivação ventricular externa. Por quê? Porque olhando, a literatura mostra que cerca de 1/3 das crianças apenas vão desenvolver hidrocefalia após o tratamento do tumor. Então, de certa forma, você estaria tratando a mais, fazendo a endoscopia, ou colocando válvula em todas as crianças, ou colocando a DVE em todas as crianças, você estaria tratando 2/3 de pacientes que não iriam desenvolver hidrocefalia. Então, como tratar, e assim, em adulto, isso é mais evidente, porque cerca de 7% dos adultos com tumor de fossa posterior, que é menos frequente em criança, vão cursar com hidrocefalia pós-exército tumor da fossa posterior. Então, é importante você pensar no pós-operatório. Todos esses pacientes vão desenvolver hidrocefalia. Então, é claro que cada método vai ter vantagens e desvantagens, não é verdade? E existe uma tendência na literatura, né? A gente caminha, né, Samuel, a gente caminha em círculos, né? De se colocar que seria interessante você fazer uma derivação ventricular externa, para tirar esse paciente da urgência, depois submeter o paciente à cirurgia para exército do tumor e com a derivação ventricular externa, você consegue observar quais vão desenvolver realmente hidrocefalia ou não, e aí sim propor a terceira ventriculostomia. Só que, por outro lado, nós sabemos todos os problemas da derivação ventricular externa, que é infecção, hiperdrenagem, herniação ascendente, né, que complicam muito o tratamento. Outra questão muito importante que a gente tem que pensar na hora do tratamento da hidrocefalia é que você prepare esse paciente
para o intraoperatório. Então, a hora que você trata a hidrocefalia, você descomprime a fossa posterior, você vai ter uma fossa posterior muito menos cheia, né, muito menos tensa, que facilita a ressecção cirúrgica. Dessa forma, é preciso individualizar o tratamento pensando quais são os principais fatores nas crianças que vão fazer com que elas tenham hidrocefalia. Então, nós sabemos que criança menor de 2 anos tem mais chance de desenvolver hidrocefalia no pós-operatório. Pacientes com meduloblastoma e com ependimoma têm maior chance de ficarem dependentes, né, de desenvolverem hidrocefalia. Pacientes com astrostoma pilocítico, por exemplo, um astrostoma cístico, que não vão precisar de terapia adjuvante, eles têm maiores chances de curar, de não desenvolver hidrocefalia tratando o tumor. Então, e além disso, você tem que ter em consideração que a chance de disfunção de uma terceira ventriculostomia ela é maior nos primeiros 4 meses, nesse paciente com tumor de fossa posterior, e a válvula vai dar complicação mais a longo prazo, né? Então, aí é importante você ver qual o tipo de tumor, né? Um paciente com meduloblastoma, por exemplo, a gente sabe que vai ter, você faz uma terceira ventriculostomia, só que aí nos primeiros meses tem maior chance de disfunção. Esse paciente tende a ficar com os ventrículos maiores por causa na endoscopia, os ventrículos ficam mais armados que quando você coloca uma válvula. Aí ele vai para a quimioterapia, aí ele tem dor de cabeça, aí ele vomita. Aí você vai ter todo o tempo, né, a oncologista te chamando que ele está com hipertensão intracraniana, com hidrocefalia, e ele tem que estar pronto, preparado para o tratamento da quimioterapia e da radioterapia. Então, quanto menos complicação você tiver nesse primeiro momento, é melhor para o tratamento do doente. Então, são vários fatores que a gente tem que considerar e realmente individualizar cada caso, um caso. Isso no contexto de tumor de fossa posterior, só para mostrar para vocês o quanto é controverso o tratamento da hidrocefalia em pacientes com tumor de fossa posterior. Na verdade, vocês mostraram, né, 3 lesões na fossa posterior. Do ponto de vista das crianças... Patrícia, deixa eu só para manter claro. esse tema que você colocou de tumor de fossa posterior, que a gente tem uma divisão um pouquinho diferente do adulto para a criança. Claro. E você categorizou subgrupos que talvez tenham mais chance de serem dependentes de um shunt. Isso tem relação com a histologia do tumor ou com a topografia do tumor? Porque porque é meduloblastoma, porque é tumor do quarto ventrículo. Então, isso é que eu queria te perguntar. Nos tumores de fossa posterior, do cerebelo, do parênquima, para o quarto ventrículo, isso muda a conduta de vocês? Você falou em ependimoma e meduloblastoma. Na verdade, são tumores do quarto ventrículo, né? Não é a histologia ou é a topografia que interfere? Em criança, a gente vê, às vezes, aqueles ventrículos gigantescos, né? Uhum. E isso também, esse paciente vai fazer mais hidrocefalia ou não? E quando você decide se algum desses casos, você decide por uma derivação ventrículo-peritoneal, quanto tempo você espera para esse cérebro da fossa posterior tá bom para operar? A fossa posterior está mais inchada, o cérebro está mais inchado, você realmente espera quanto tempo? Porque se for só 2, 3 dias, realmente uma derivação externa resolve, né? Ou até no pré-operatório imediato, né, teoricamente, você teria uma fossa posterior mais amigável. Ou você tem que esperar alguns dias para operar esse paciente. Bom, então vamos lá, as várias questões. Na literatura, quando os estudos mostram que realmente a chance de hidrocefalia ela se relaciona mais com a histologia do tumor. Pacientes com meduloblastoma e com ependimoma têm maior chance de desenvolver hidrocefalia do que os pacientes com astrostoma pilocítico, né? Pacientes com glioma de tronco cerebral também têm maior chance de desenvolver hidrocefalia que um paciente, por exemplo, com astrostoma pilocítico. Então, eles consideram os tumores da linha média, né? Entre os tumores, por exemplo, entre o meduloblastoma, os do tipo WNT, que são aqueles que acontecem mais lateralmente ao cerebelo, eles têm menos chance de desenvolver hidrocefalia que os outros tipos de tumor. Grupo 3, grupo 4, eles têm maior chance de desenvolver hidrocefalia que o WNT. Então, assim, se você for estudar, né, se debruçar sobre literatura, vão ter várias associações que vão dizer esse vai fazer mais ou menos hidrocefalia, né?
Não tem, por incrível que pareça, não tem relação com o tamanho do tumor, né? Parece que os grandes tumores, estatisticamente, não se relacionam com maior chance de hidrocefalia, mas aqueles pacientes que já apresentam uma hidrocefalia importante no pré-operatório têm maior chance de desenvolver hidrocefalia depois. Bom, a outra pergunta era em relação ao tempo de tratamento. Então, Dr. Sérgio sempre fala muito aqui, né, da gente colocar uma derivação ventrículo-peritoneal, que a fossa posterior se encontra, ela fica muito mais fácil de você tratar no intraoperatório. A fossa posterior se encontra descomprimida, murcha, pouco tensa. Isso facilita muito a manipulação do cerebelo, isso diminui a lesão do cerebelo, né? Lembrando do mutismo e lesão de núcleo denteado e tudo mais. Então, você colocaria a derivação ventrículo-peritoneal e aguardaria uma semana. O problema desse tempo, né, cirúrgico, então, assim, então vamos colocar uma derivação ventricular externa e aguardar 2 dias. O problema todo é que, assim, a gestão, né, no hospital. Quando você vai operar o doente, que dia você vai ter que fazer essa cirurgia, como que tudo isso vai se organizar. Então, nesse sentido, pensando em termos de infecção, obviamente a derivação ventrículo-peritoneal ela é mais segura que a derivação ventricular externa, né? Ninguém quer um paciente com uma derivação ventricular externa na enfermaria que de repente cai a derivação ventricular externa e hiperdrena e a gente tem uma catástrofe. Então, são todos esses, assim, você tem que considerar não só do ponto de vista técnico, mas também o ponto de vista logístico, né? Onde esse paciente vai ficar internado, cuidado com esse paciente, quando você vai ter centro cirúrgico disponível para operar esse doente. Agora, por exemplo, recentemente nós tivemos um caso de um tumor de fossa posterior, há umas 2 semanas atrás, que nós fizemos uma terceira ventriculostomia e por essa questão de agendamento cirúrgico, de qual paciente é mais urgente para operar, nós acabamos fazendo a cirurgia de fossa posterior dele 2 semanas depois. E, assim, teve uma redução importante dos ventrículos e a fossa posterior se encontrava tão murcha quanto com uma derivação ventrículo-peritoneal. Então, na verdade, eu acredito que os 2 métodos de tratamento são efetivos, Manuel. Acho que são mais alguma questão que você tinha colocado? Alô? Alô. Então, veja, um assunto, a hidrocefalia, né? A gente acaba derivando um pouquinho a situação dos que vão desenvolver, como é que você vai tratar depois, etc. O que a gente precisa é entender bem. O paciente chegou ao pronto-socorro com essa hidrocefalia. O quadro clínico dele está em coma ou não está em coma? Entendeu? E algumas situações de DVE, endoscopia ou mesmo válvula, na decisão inicial, depende muito de quem é que vai tratar e o que essa pessoa sabe fazer. Essa que é a grande verdade. Muitas vezes você tem até uma indicação, e a gente vê com alguma frequência, a indicação de uma terceira ventriculostomia que está muito bem indicada para o paciente, mas o hospital não tem o equipamento ou não tem o profissional para fazer. E muitas vezes a gente fica aqui aguardando uma transferência do CROSS e o paciente herniando e piorando o quadro clínico dele para ser feito um procedimento que está bem indicado, porém a estrutura hospitalar não tem como fazê-lo. Então, a hidrocefalia nessas situações, a gente tem que pensar na DVE sim, entendeu? E a gente colocar uma DVE com todo o cuidado, com risco de infecção, etc, etc, para poder transportar esse paciente para um local em que com uma DVE instalada, você consegue manipular, fechar a DVE, daí usar os ventrículos dilatados de novo para colocar um endoscópio num ambiente mais adequado e seguro. Acho que isso é importante. DVE, infecção, a gente sabe que isso é um risco muito grande, hiperdrenagem, todos nós sabemos disso. Mas tem algumas situações, por exemplo, na pediátrica, a grande causa de hidrocefalia, a doutora Patrícia tem o viés dos tumores. Mas o que mais causa? As infecções. É pós-infecciosa da criança na população geral, é hidrocefalia pós-meningite, é hidrocefalia por estenose de aqueduto, por malformação cerebral, que é o mais comum. E o pediatra vê isso no ambulatório, vê a macrocrania, todos os sinais de hidrocefalia, de repente ela está com sol poente, a criança piora e chega para a gente. Entendeu? Um dos tratamentos é você já na urgência fazer uma punção transfontanelar.
você tirar essa criança da urgência com todos os riscos de sangramento, de infecção, mas é um tratamento da urgência. Então a gente não pode esquecer isso. A gente já viu adulto com uma hidrocefalia que faz a tomografia, o cara imidria-se. Uma das coisas heróicas que você pode tentar fazer é uma punção ventricular transorbitária. Entendeu? Isso existe, é raro, porque às vezes você não tem tempo de você levar para um pronto-socorro e fazer uma trepanação. Antigamente, aí, no tempo do doutor, nós tínhamos o tal do Burton, que você fazia um furo na cabeça, enfiava uma DVE e tentava resolver a situação, que hoje é extremamente complexo. Então, a individualização que eu acho importante é entender o paciente, adulto ou criança, com a hidrocefalia e essa urgência da hidrocefalia. Eu tenho várias indicações, DVE, válvula e terceiro VE. Todos são excelentes, todos tiram da urgência. Então, assim, a gente tem que fazer o melhor tratamento para o nosso paciente dentro das condições que a gente tem. Essa que é a grande verdade. Nós não podemos piorar o paciente numa atitude intempestiva, que muitas vezes a pessoa vai tentar fazer uma endoscopia, não tem os cuidados adequados, tem um sangramento, ou então você tem uma lesão terceiro ventrículo, você precisa fazer uma biópsia, às vezes você coloca uma válvula, você perde essa chance de fazer essa biópsia. Então existem algumas situações específicas, mas o importante é a gente não ser um pouquinho agressivo no tratamento e nem lento demais para piorar o nosso paciente. Eu acho que o assunto é um assunto bastante, como é que eu falo, bastante frequente no nosso pronto-socorro, é passível de um tratamento adequado em qualquer local onde tem um neurocirurgião e um centro cirúrgico. Muitas vezes a gente vê essas transferências aí inadequadas por isso ou por aquilo. E assim, eu acho que a ideia de estar decidindo é a gente saber fazer o melhor para o nosso paciente nas condições em que eu estou trabalhando, aonde eu tenho e o que eu posso fazer para melhorá-lo. A gente precisa ter essa consciência dos tipos de tratamento que podem ser feitos, as melhores indicações para o tratamento. Isso que o Dr. Samuel falou, assim, brainwashing em hemorragia ventricular é uma coisa que no começo a gente tinha medo, etc. Depois começou a ser muito mais frequente. Sempre que você vai fazer a terceira VE. Se funcionou, boa, é uma a menos. Se não funcionou e entupiu, você volta lá, abre. Do mesmo jeito que nessas hemorragias interventriculares, a gente pede para abrir septo pelúceo, para comunicar os dois ventrículos, vai ficar mais fácil a drenagem, etc. Então, existem peculiaridades de cada doença para envolver um tratamento adequado. E é importante realmente a gente estar sempre assim, sempre estar estudando, definindo e sabendo o que a gente pode fazer no nosso serviço. Parabéns aí para todos, doutora Ana. Eu só queria fazer uma observação, né, em termos de hidrocefalia no pronto-socorro em criança de forma geral. Então, chegam muitos casos aqui de pacientes com mielomeningocele e hidrocefalia. Então, é importante que todo mundo, acho que todos os residentes convivem, né, veem esses casos, e tem duas questões importantes para que nós fiquemos sempre atentos. Primeiro, essas crianças com mielomeningocele que chegam no pronto-socorro com suspeita de disfunção de válvula. A maioria delas, a válvula foi colocada nos primeiros dias de vida. Então, nem sempre a gente vai ter uma grande dilatação ventricular. Então, muitas vezes nós encontramos pacientes muito sintomáticos, com queixa de cefaleia, náusea, vômito. Existe uma superestimação da disfunção da válvula. O pediatra já chama, o residente da neurocirurgia, é disfunção de válvula, mas ele não investigou os outros fatores. E quando a gente olha a tomografia, as dimensões dos ventrículos são exatamente iguais. As dimensões dos ventrículos não mudaram, só que você tem um paciente muito sintomático. Então, isso é importante ficar atento. Nesses casos, a gente sabe que nem sempre o ventrículo vai aumentar. É um caso de hidrocefalia hipertensiva e é sempre uma oportunidade de deixar esse paciente sem válvula. Então, aqui tem a escala do Kulkarni, isso se propagou, Samuel, no mundo todo. Mielomeningocele não funciona a terceiro VTE, ou criança que teve infecção também não é para fazer a terceira ventriculostomia. Então, não é bem assim, Então, pacientes que foram tratados lá atrás, ou por uma estenose de aqueduto, ou por uma hidrocefalia como complicação de meningite, ou
hidrocefalia pela mielomeningocele, quando chegam alguns anos depois no pronto-socorro, com quadro de disfunção de válvula, é sempre uma oportunidade de deixar esse paciente livre da válvula. Então, eles não chegam, né, num caso de em coma, é raro isso acontecer, então dá tempo da gente fazer uma ressonância para poder ter um melhor estudo anatômico e tentar fazer a terceira ventriculostomia, que muitas vezes a gente tem bons resultados e deixa esses pacientes independentes da válvula. Então, essa mensagem de que um paciente com disfunção de válvula é um paciente que potencialmente pode se beneficiar de uma terceira ventriculostomia endoscópica e ficar livre da válvula definitivamente, né? Então, essa filosofia, né, aqui na escola, a gente sempre tenta aproveitar esse momento para deixar o paciente independente do shunt. Tá bom? Obrigada. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então, vamos dar por encerrado mais essa reunião da neurocirurgia aqui da Escola Paulista de Medicina. Semana que vem é carnaval, né? Um bom carnaval para todo mundo, mas daqui a 15 dias vamos estar de volta. Um bom dia para todos.